pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Halloween. Hoje eu vou contar pra vocês a história desta gracinha aqui, Annabelle. Bom, gente, já sabemos a essa altura que na verdade eu vou falar da Annabelle real, né? Não exatamente dessa aqui, que é a do filme, fofa. Bem fofinha essa eu não tenho medo nenhum. Eu vou contar pra vocês a história da verdadeira Annabelle, da que realmente existe. Você pode até ir visitar se você quiser. E eu acho que ela dá mais medo do que a Annabelle do filme. E como surgiu esta bonequinha fofa? Tudo começou em 1970, quando a dona, que tinha 28 anos, era estudante de enfermagem, recebeu uma boneca de presente da mãe. É meio estranho, né, gente? Porque 28 anos uma boneca? Mas tudo bem, vamos lá. A dona morava com a Andy, que elas dividiam um apartamento, e ela deixava a boneca como decoração na cama dela. Mas, logo que ela recebeu a boneca, ela já começou a perceber, ela e a amiga dela começaram a perceber que a boneca era meio estranha. Que elas deixavam a boneca em cima da cama, elas iam olhar, ela tava do outro lado do quarto, ou às vezes estava no chão, ou mudava de lado da cama. Então elas começaram a achar meio estranho. Porém, ela começou a mudar de cômodo também. Então, às vezes ela tinha deixado no quarto e ela aparecia na sala, ou na cozinha. Então, começou assim a andar mais longe. Outra coisa que elas reparavam é que às vezes quando ela mudava de cômodo, esse cômodo novo tava com a porta fechada. Então, assim, como a boneca foi para lá? E elas tinham um amigo, o Lou, que quando viu a boneca já não curtiu a boneca, falou que ela tinha uma vibe ruim, já deu aquele, né, aquela uou, não curti. E falou que pra dona que ela tinha que se livrar dessa boneca, porque ela não era uma coisa boa pra ter ali no apartamento. Feeling, né, gente? Tem gente que tem o feeling. A dona não queria, e assim elas começaram a perceber que na casa apareciam bilhetes, mas não eram bilhetes de papel caderno, era como se fosse um pergaminho, coisa muito antiga. No chão eram pedaços de pergaminho e sempre estava escrito help us, ou tipo, nos ajude, ou estava escrito help Lou, tipo, ajude o Lou, que era o amigo delas. E essa escrita era uma caligrafia infantil, não era como se um adulto tivesse escrito. Teve um dia que ela olhou a boneca e viu que tinha alguma coisa estranha, ela chegou perto da boneca e ela achou como se fosse gotas de sangue na parte do peito e na parte da mão da boneca. Gente, só aí, quer dizer, não precisava nem ter chegado nesse ponto, pra mim já, ó. Aí o que elas fizeram? Resolveram contatar um médium. O médium foi na casa delas e falou que aquilo ali precisava de uma sessão espírita. Nessa sessão espírita foi revelado que a boneca estava sendo amaldiçoada por um espírito de uma menininha chamada Annabelle, de 7 anos, que tinha morrido ali no local. O corpo dela foi achado no terreno ali aonde foi construído o apartamento delas, né, o prédio delas. E a médium ainda disse que as duas, né, a dona e a Andy, fizeram ela se sentir amada, então ela estava gostando de ficar ali. E a dona ficou com peninha e falou assim, não, então eu te autorizo a você possuir aqui a minha boneca. Porém o Lou, o amigo que não gostava da Annabelle, muito esperto por sinal, ele não acreditou nessa história, ele não acreditou que esse espírito tinha boas intenções, porque como eu falei, ele sempre sentiu uma coisa muito ruim vindo da boneca. E aí fica meio estranho porque eu não entendi se ele também morava com as meninas ou não, mas enfim, teve um dia que ele estava dormindo no sofá desse apartamento e ele acordou com uma sensação de paralisia, assim, olhando pra cima, né? Ele não conseguia se mexer. E quando ele olhou pros pés, ele viu a boneca vindo nos pés dele até o peito, fazendo uma pressão muito grande no peito e no pescoço. Eventualmente ele acabou desmaiando e ele acordou no dia seguinte com a certeza de que aquilo não tinha sido um sonho, ou melhor, um pesadelo, e que aquilo era real e ele estava decidido de alguma forma a se livrar da boneca. No dia seguinte eles iam viajar, todos eles, e do nada eles escutaram um grito no quarto da dona, só que a dona não estava lá, né, eles estavam todo mundo ali na sala. Então eles foram pra lá correndo, abriram a porta e eles só viram a boneca como se ela tivesse sido jogada no chão. Nisso eles ficaram assustados, porque eles pensaram assim que poderia ter tido alguém que entrou na casa, né, e procuraram pela casa e viram que não tinha nada. Quando o Lou voltou pro quarto e ele foi pra pegar a boneca, provavelmente pra se livrar dela, ele sentiu uma dor muito forte no peito que paralisou, fez ele cair no chão. Quando ele colocou a mão no peito, ele sentiu que estava sangrando e que tinha uma marca de garras
Esses cortes eram cortes fundos, mas que dentro de instantes já se curaram e as marcas acabaram saindo totalmente em 2 dias. Nesse ponto, Donna achou que já tinha chegado no limite. Demorou, né? Demorou, mas tudo bem. Aí ela resolveu chamar um padre, mas era um padre que praticava exorcismo, né? E o padre resolveu chamar o Ed e a Lorraine. Eu expliquei pra vocês no vídeo que eu falo da história real atrás da Invocação do Mal, né, sobre os Warren. Eles eram um casal. O Ed era um demonologista e a Lorraine uma médium. Eles gostavam desse universo aí dos espíritos e casas mal assombradas e eles começaram a visitar para tentar fazer as pessoas se sentirem melhor e investigar o que estava acontecendo e viraram meio que experts nisso. Então, quando esse padre foi chamado, ele achou que era um trabalho para Ed e Lorraine. Eles chegaram lá e falaram que não tinha nada a ver esse negócio de espírito de menina de 7 anos. Porém, mesmo assim, eles continuaram chamando a boneca de Annabelle, mesmo que essa história não fosse a verdadeira atrás da boneca. Os Warren determinaram que os espíritos, eles não podem possuir objetos inanimados. E que, na verdade, a Annabelle estava sendo manipulada por um espírito demoníaco que não era humano. Ela explicou que, na verdade, essa entidade estava usando a boneca para chamar a atenção das pessoas da casa até que ele conseguisse possuir algum deles ou até mesmo as 3 pessoas da casa. E a Lorraine falou que aquilo estava prestes a acontecer, assim, se eles demorassem muito, ia acontecer. Aí eles pediram para esse padre, que estava junto com os Warren, fazer uma sessão de exorcismo na casa, né, no apartamento, e pediu para os Warren levar a boneca e nunca mais trazer. O Ed relatou que nessa ida para casa com a Annabelle no banco de trás, eles colocaram ela no banco de trás, o carro perdeu a direção várias vezes, ele ficava, né, tentando controlar o carro, os freios falharam e chegou uma hora assim que ele parou o carro e benzeu a boneca com uma água benta para conseguir continuar a viagem, porque tava assim praticamente impossível. Quando eles chegaram em casa, né, a boneca continuava mudando de lugar, chegava a levitar em cima do banco e teve um outro padre que foi lá e ele pegou a boneca assim, levantou e falou: "Você é só uma boneca de pano, não pode fazer mal pra ninguém", e jogou ela de volta no banquinho, assim. Aí nisso a Lorraine falou pra ele: "Olha, se eu fosse você, eu teria um pouco de cuidado agora que você vai voltar pra casa, porque pode acontecer alguma coisa." 3 horas depois, esse padre ligou pra Lorraine pra falar que o carro dele perdeu o controle e capotou, mas que ele tava bem e que ele jamais ia duvidar da boneca de novo. Depois disso, eles colocaram a Annabelle numa caixa que foi construída especialmente pra ela, de madeira e vidro. A madeira foi embebida em água benta pra evitar que ela consiga sair, e ela tá nessa caixa até hoje no Museu do Oculto, que é esse museu do Ed e da Lorraine, onde eles mantêm todos os objetos aí que eles arrecadaram, né, durante a vida inteira deles aí, que eles dizem que estão amaldiçoados, possuídos e que ali eles estão seguros. E o ocorrido com o padre não foi o único nesse sentido aí com a Annabelle. Teve um acontecimento de um casal que foi visitar a boneca e o cara começou a bater na caixa falando que se ela era mal assombrada, que era pra provar pra ele que ela era mal assombrada, se tinha algum espírito ali ou alguma coisa que ele queria saber porque ele não acreditava. Nisso o Ed expulsou esse cara do museu e ele foi embora com a namorada de moto. Anos depois, a namorada do cara entrou em contato com a Lorraine para contar que nessa volta do museu para a casa deles, eles estavam rindo e tirando sarro da boneca e o namorado dela perdeu o controle da moto, bateu numa árvore e ele morreu na hora. Ela ficou muito ferida, ficou internada há quase 1 ano e quando ela saiu, ela quis contar isso para a Lorraine. E aí, gente, vocês têm coragem de visitar a Annabelle lá? Eu queria ir muito nesse museu do oculto aí. Eu vi alguns vídeos, assim, ainda mais porque ele é escuro o lugar, então dá a impressão, assim, que realmente, né, tem muitas coisas lá. Mas me contem aqui se vocês teriam coragem de visitar a Annabelle e se vocês já conheciam essa história aí real desta boneca tão fofinha. Eu acredito em você, Annabelle, então não faça nada comigo. É isso, gente, pro vídeo de hoje. Eu espero vocês amanhã em mais um vídeo de Halloween. Tchau!